Boa noite, começando mais um Área Live, quarta-feira, 6 de abril, começando mais um programa ao vivo, transmitindo aqui direto de Londres. Desculpa um pouco pela demora, porque a gente está com muita chuva aqui e o trânsito hoje está infernal. Bom, meu entrevistado de hoje e convidado dessa noite é o designer Rubens Simões, da Riva. É um designer que dispensa um pouco de apresentações e a gente vai conversar com ele sobre o trabalho dele, sobre a Riva. Pronto, está conectando. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Boa noite, Cecília. Tudo bem? Tudo ótimo. Quanto tempo? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Nossa, muito tempo. Muito tempo. É uma amizade que começou em feira. Mais um É verdade. dos meus amigos de feira, desde que eu entrei na BUP, e a primeira vez que eu vi a Riva foi paixão à primeira vista. E eu sempre fui muito bem recebido por você. Eu sempre fui muito bem recebido por você, muito bem tratado por você. Obrigado Obrigado, por ter Cecília. aceito o meu convite e pela Imagina, paciência. Eu, eu imagina. atormentei o seu Marcos de tudo quanto é jeito. Não tem problema. Tudo bom? Vamos lá, Tudo Rubens. ótimo. Vamos começar pela tua formação acadêmica. Você fala um pouco da tua formação acadêmica para o meu público. Então, Cecília, eu, eu fiz 3 anos de desenho industrial na PUC. Isso aí Sim, foi em 82 e não terminei o curso lá certo? e, e eu era jogador de polo aquático no Flamengo. E aí eu fui para a Califórnia jogar polo aquático na Universidade da Califórnia de Los Angeles, na UCLA. Olha que bacana. Consegui uma bolsa lá Bacana. e me formei em economia. A faculdade não tinha cadeiras de desenho industrial era só em Pasadena, enfim. E eu estava ali que eu queria Entendi. jogar polo. E aí acabaram me matriculando no curso de economia e eu fiz 4 anos e me formei em economia e voltei para o Brasil. Foi aí que, quando eu voltei na volta, eu, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalhar com metal. Que legal, que bacana. Bem bacana. Ah, então você se formou em economia depois, né? Eu achei que tinha É, sido o contrário. Que você tinha se formado em não, não, economia e depois em design não, industrial. não. Eu Ah, entrei, eu entrei muito novo na PUC. Eu entrei na PUC na entendi. época. Bom, naquela época só tinha a ESG, a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio, né? E a PUC estava iniciando, estava Certo. nos primeiros anos assim, de desenho industrial, e eu entrei no curso. E fiz durante quase 3 anos. E depois eu resolvi trancar e vi a oportunidade de jogar nos Estados Unidos. Ser, ser Enfim, atleta profissional, então mesmo, de não, verdade. mas eu joguei alguns campeonatos internacionais, sul-americano, pan-americano, mundial, na classe juvenil, pela Bacana. seleção brasileira. Mas isso aí foi quando eu tinha 20 anos, 21 anos, 16, 17, 18 anos, aí Muito nessa bacana. faixa de idade. Muito bacana. E quando é que foi a sua paixão pelo designer? Que você falou assim, olha, vou trilhar esse caminho. Quando é que deu esse Então, estalo em você? a minha família vem do ramo de comércio, varejista de presentes, né? Meu Sim. pai começou as lojas dele e vendendo cristais e Roberto Simões, né? prataria. Isso. E Maravilha. quando eu era garoto,
nessas incursões dele para a Europa nas feiras, às vezes eu ia com ele e eu ficava assim impressionado com algumas fábricas, algumas fábricas que já apresentavam um design bem contemporâneo naquela época, né? Assim, aquilo me fascinava. Entendi. Ele ia comprar, ele me lembra que ele ia nos pavilhões de vidros lá e eu ficava no pavilhão dos metais ali, das metalúrgicas, sabe, italianas. Me perdia por lá. Entendi. É, Entendi. E aí você montou a Riva no sul do país. eu na realidade a Riva foi foi uma consequência. É, eu acabei depois que eu morei na Califórnia, eu trouxe para minha mãe um presente de lá, era um porta-talher, uma peça toda feita de arame para botar os talheres. Sim, E sim. quando eu cheguei para dar aquilo para ela, meu pai se interessou muito, falou: "Não, a gente tem que fazer isso aqui para botar nas lojas para vender". Enfim, eu acabei indo para Caxias do Sul com aquele porta-talher na bagagem, na mala, né? E me aventurei, né, pelas ferramentarias ali, pelas matrizarias que tem na cidade, para ver se podiam fazer alguns dispositivos para mim terceirizar aquilo no Rio de Janeiro com alguma outra empresa, né? Mas Entendi. nem pensando em montar nenhum negócio próprio, assim, não pensava dessa maneira, né? Eu tinha 22 anos. E aí Entendi. demorou muitos meses para se fazer alguns moldes e tal. E, enfim. Mas no fim eu consegui, demorou quase um ano para se fazer algumas peças, alguns protótipos, né? Mas Entendi. eram muitos dispositivos, muitas. Porque eu não tinha máquina, equipamento, nada, é uma coisa manual, uma coisa de serralheiro praticamente, né? E no fim eu Entendi. fui ficando na Entendi. cidade, fui ficando, e aí quis fazer mais um lote piloto de peças, outro lote, e no fim demorei mais do que eu pensava, né? E fui tomando Isso, gosto também pelo trabalho, né? E fomos isso é oitenta e desenvolvendo outras oito, né? coisas. Hã? 88, né? Isso, 88, 88 foi quando eu resolvi ficar na cidade e, e abrir a empresa, né? Assim, contabilmente, assim, abri e comecei a vender alguns porta-talheres para ele nas lojas, nas lojas, Entendi. né? É, hoje teu parque industrial é assim, né? É esse aí. É. É Esse esse terreno aqui que você me depois eu mandou comprei foto. depois. Te mandei. Esse terreno eu comprei depois de alguns anos em Caxias. Não existia nesse bairro aí, no Distrito Industrial, tinham bem poucas empresas. E, Certo. e aí eu consegui comprar o terreninho e construir o pavilhão. O pavilhão todo eu construí, a gente construiu e, e daí a linha foi se desenvolvendo, né? Foi fazendo na raça, né? Aprendendo na marra. A gente acaba virando um autodidata, né, Assírio? Porque a cidade de Caxias é um polo metal mecânico, eu costumo dizer que é um polo metaleiro muito forte. Indústrias Certo. como a metalúrgica Ebre, a Abramo Ebre, que praticamente desenvolveu a cidade toda, né? E Entendi. metalúrgica Bellini, depois vieram as indústrias de implementos rodoviários e de ônibus. Então, todos esses artesãos que trabalhavam foram se aposentando e abrindo pequenas oficinas que terceirizavam e disponibilizavam os serviços de mão de obra, como gravadores, matrizeiros, empresas de polimento, de metais. Então, eu ia de lugar em lugar finalizando as peças, entendeu? Entendi. E aí você É vai maravilha. aprendendo, né? Empresas de banhos de E cromo, de mesmo cromagem, tudo isso. vai aprendendo com erro e com acerto, né? Em fazer, né? Isso. Mas interessante que hoje a Riva ainda mantém esse toque artesanal, né? Eu vejo os vídeos que você publica,
Isso. Quase tudo é feito no braço ainda, né? Né, Algumas linhas são feitas. a gente tem as prensas, né, de estamparia, de repuxo, de embutimento profundo, tudo, mas as bancadas que a gente iniciou, de dobra de arame, e continuam lá e a gente Certo. e são os dispositivos que a gente mais usa, porque muitas vezes são bem rápidos de se poder montar, né, e produzir, fazer o setup da montagem, da sequência de operações. Às vezes é mais rápido do que se fazer numa prensa. E tem operações que só consegue se fazer manualmente mesmo, né? Pelo grau de dificuldade, É. assim. Qual a peça mais demorada hoje em dia para ser feita, por exemplo? Dá um exemplo Ah, aí de a, Cílio, nossa, eu diria que dois, três, dois, três hoje dias, como é? a gente tem, não, a gente tem um conjunto de castiçais que são chamados de castiçais Manhattan, desenhado por dois designers Uma rata, são vários tubos sim. de diferentes bitolas, tubos É o quadrados e Antônio de Marco redondos. e o Simone Fans, como é que pronuncia o sobrenome dele? Simone Fanciulli. Fantialucci. Fancialucci. É Fantialucci, esse aqui. é ele. Então, esse castiçal Maravilhoso. é lindo. Eles se, eles se inspiraram num magazã de matéria-primas, assim, numa metalúrgica, os tubos todos de comprido, olharam aquilo de topo, assim, e se inspiraram em pegar várias bitolas e agrupar e fazer um conjunto de castiçais, né? Então, estão todos cortados um Entendi, a um, assim, sobrepostos, e depois todos soldados entre eles. As peças têm que ser polidas, retificadas, e para o conjunto ficar com harmonia, né? Ficar com entendi. uma estética assim, fica uma estética bem interessante. Eu queria que você explicasse para o público, eu sei porque eu li no release, Ah, sobre esse aço inox 18/10, né? Que o certo. teu aço inox tem essa especificação. Explica para a Sim. gente tecnicamente o que é isso. O aço inoxidável, ele é um material, né, composto por molibdênio, carbono, manganês, enfim, uma série de níquel, cromo, uma série de, de compostos, né? O 1810 é uma sigla que representa na liga desse material 18%, até 18% de cromo na liga e 10% de níquel. Isso o que acontece? Certo. Com essa composição alta de níquel e cromo, você consegue ter uma maleabilidade e resistência à oxidação, à corrosão bem satisfatória. Quando eu falo maleabilidade, é você conseguir fazer um embutimento profundo, fazer um vaso, fazer um baú, né? Fazer uma peça profunda, esticando o material sem rompê-lo. E Como, por além de exemplo, o cachepô boreal, que é desenho. isso, exatamente, são duas operações de repuxo profundo, por exemplo. E, Certo. obviamente, com essa composição, você consegue o inox, mas não abrir o grão da superfície. Quer dizer, o material Certo. ele tem consistência suficiente de você, ainda, mesmo após o repuxo, você manter a superfície compacta. Então, quando você dá o polimento, a superfície fica lisa e espelhada, entende? Se o Entendi. material tivesse menos cromo, por exemplo, depois do repuxo, ele ia ficar todo granulado, ia ficar com aquele aspecto de casca de laranja. E aí o material começa a perder Entendi. um pouco do brilho, fica opaco, não fica já com Ele aquela. craquela. Ele perde, né? Então, Entendi.
assim, como se fosse na indústria têxtil, você trabalhar com algodão puro e daqui a pouco poliéster, entendeu? São coisas diferentes. Entendi, E a família do aço inox, você pode ter 18,0, 18,8. Lógico, quanto menos cromo, quanto menos níquel na liga, menos nobre o inox fica, perde brilho, perde resistência à corrosão. entendi, Assim, para um leigo olhando, ele não consegue detectar, né? Só depois de um tempo a peça começa a realmente perder qualidade, perder como se diz assim, é, perder resistência, né? E você fica com um produto entendi. menos atrativo, né? Ele perde o brilho, né? Assim, para quem não conhece, quem nunca viu alguma peça da Riva, eu já vi várias de perto, o brilho das peças de vocês é bem diferente realmente do restante, assim. É, a É gente, um a aspecto gente, quase de joia. isso, a gente usa um material realmente bem nobre e o aço inoxidável, assim, como muitas pessoas não sabem, é assim, quanto mais você pule o aço inoxidável, mais o oxigênio entra em contato, o oxigênio do ar entra em Entendi, contato com o cromo. Quanto mais limpa a superfície e forma uma película sobre eles de óxido de cromo. E isso aí torna o material muito resistente à oxidação. Então, entendi, as nossas peças, quanto mais bem polidas, mais resistentes ainda elas estão à oxidação. Porque você deixa o aço inox bem exposto em contato com o oxigênio, né? E formando essa película entendi, invisível sobre a peça, sobre o cromo, que se chama óxido de cromo, né? Então a gente entendi, entende tudo entendi. isso e o nosso polimento, que é manual, completamente manual, é um dos É, pilares da Riva, né? Que é tudo feito à mão. E as nossas peças são feitas para durar, assim, te dizer, uma eternidade, né? Se você cuidar bem delas, eu as vi, peças não têm fim. é, eu estava lendo que o polimento é feito com um material especial, né? Que vocês Sim. investem bastante Então, nisso, são né? lãs especiais, misturado com folha, com tecido de algodão, né? A gente faz uma combinação de lãs com algodão, para depois da peça estar polida, Certo? aí a gente dá o brilho final com esses tecidos, né? E Entendi. fica praticamente um espelho. Não, eu já vi de perto, posso garantir que é realmente um espelho. Como o caso aqui dos cachepôs, né? Boreal, Esses cachepôs são desenho teu, né, Rubens? são inspirações em outros modelos de cerâmica tal. A gente queria fazer uma composição de cachepôs e podem ser utilitários para você também colocar alimentos, né? Botar saladas, enfim. Pode vir, Ou simplesmente pode virar champanhe. a champanheira, ou simplesmente deixar na mesa para deixar a tua casa mais bacana, né? Uma É. coisa bem assim. Nessa foto aqui eu estou vendo, esses são em ouro e prata, não é? Ou não? Ou é para É, ouro a e gente aço inox? todos os cachepôs aí são de matéria-prima de aço inoxidável e a gente dá banho, né? Por eletrodeposição. Então, Certo. tem esse daí que está mostrando é de inox com banho de ouro por dentro. Tem os de ouro Por por fora, dentro, tem os outros que é com banho de ouro só por fora. Tem os de prata, tem os de certo? níquel black. Então, Então, hoje certo. Continua, pode continuar. não, a gente consegue fazer essa inversão de camadas, né? Fazer ele dublê com dois acabamentos na mesma peça. Bem interessante também. Esse preto é o níquel, né? É um níquel black, é. E dentro a gente deixa em aço inoxidável. Quer dizer, a nossa matéria-prima é sempre o aço inox, né? E a gente, por eletroposição, dá os banhos de Lindíssimo, níquel, prata, ouro. lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo.
E por falar, bom, agora a gente vai começar a entrar mesmo no teu desenho, né? Isso aqui, queria que você comentasse essa fruteira aqui, ó. Essa fruteira Toledo foi uma peça que eu desenhei, se eu não me engano, foi 2013. Ganhou o prêmio do IFE. Isso aí a gente Sim, estava. Ah, nesse mês lá na fábrica a gente estava tendo alguns problemas de repuxo, de embotimento, e estávamos se rompendo alguns baldes no repuxo, sim. enfim. E ali veio a questão, devíamos fazer um outro material mais maleável, de cobre, enfim. E aí a gente teve a ideia, de falou, não, mas o aço inoxidável tem maleabilidade, é flexível, só tem que saber usar da maneira certa. Então, essa fruteira foi uma experiência de a gente cortar a chapa com várias ranhuras e depois passar numa calandra e puxar a mão depois, a peça, como se fosse uma sanfona, que ela Certo. seguia a direção, o metal seguia a direção que a gente queria, sem romper, e mantendo a flexibilidade, mas ao Olha, mesmo tempo estabilidade, né? Isso é uma fruteira que você entendi. consegue balançar, mas ela se mantém Em é, pé, firme, né? Então você estável. pode, você pode realmente encher ela de frutas, se for o caso, né? E ela se comporta super bem e ela tem esse aspecto de leve, né? E como se fosse uma escultura. Essa peça é feita à Eu mão, a gente lembro que corta, a gente corta ela no laser e depois calandra ela manualmente e puxa ela à mão. eu lembro que essa peça, se eu não, me corrija se eu estiver errado, foi feito um bracelete também uma época dela, não foi Depois isso? fizemos umas miniaturas de bracelete para presentear algumas clientes, enfim. Fizemos sim. A gente estava fazendo. Ficou bem bacana. A gente fazia alguns testes Eu lembro assim de, para bacanérrimo. interessante. É. Eu queria que você comentasse uma outra peça que é desenho teu, que é essa aqui, ó, que foi premiadíssima, que é o Esse aí foi o Saleiro primeiro prêmio. Pimenteiro, Foi o meu primeiro prêmio de que design em foi 2006, um IF Design. Essa época foi bem engraçada. IF Lá na Riva, Design, né? a gente. O IF Design Award é um prêmio. É um prêmio de design Muito alemão, né? Bem reconhecido. certo. Eles costumam. Mas é um prêmio que trabalha com várias categorias de produto, tecnologia, computação, automóvel, enfim. E tem a categoria de produtos de tableware, né? E na época a gente estava fazendo umas estantes de tubos de inox lá na Riva. Várias estantes, vários tamanhos, umas mesinhas, assim, enfim. E aí sobrava muito retalho de tubos de inox. Esses tubos são caros, né? E aí eu peguei uma vez algumas ponteiras de tubo e falei, pô, vamos dar alguma solução para isso aqui. Um pecado botar isso fora. E aí veio a ideia de botar uma Entendi, tampinha em cima e fazer o saleiro. entendi. Muito E, legal. e E aí foi fez o teu saleiro primeiro pimenteiro. Foi o primeiro IF e a gente. Eu me lembro que eu tinha uma assessora de imprensa. E no ano anterior, a gente tinha mandado uma peça também, que hoje não está mais em linha, é um prato para torta com a pá de bolo mota. A pá ainda está em linha ainda, uma pá assim, com cabo curvo, assim, bem, bem bonita. E aí a gente tinha sido certo. selecionado, mas a gente não tinha ganho. No ano seguinte eu mandei o saleiro e a gente ganhou. Foi bem legal. Foi em Não, e 2006 esse isso aí. saleiro é genial. Aí É. isso mudou um pouco a trajetória da Isso, fábrica. E aí a gente começou a focar mais em design, assim, em peças bem conceituais, o né? design, o design autoral, né? Isso. Entendi.
E a E aí gente. começou o estúdio Riva, né? Dentro da fábrica. Isso, aí começamos a se concentrar em fazer Entendi. algumas peças bem diferenciadas, assim, às vezes até um pouco mais arrojadas. E o Ou- mercado às vezes costumava Ousadas, né? demorar a entender. Enfim, mas a gente também não criava com aquela expectativa se ia realmente vender ou não, né? A gente seguiu um pouco nossa intuição e naquela vontade de mostrar assim, pô, ó o que dá para fazer com o inox, né? Ó o que dá para fazer umas peças assim e tal, né? Então, a Do gente mercado de mesa. Do mercado de mesa posta, quem começou com inovação mesmo, que eu me lembro, eram vocês. O resto de Abupe era aquela coisa importada do exterior e aquela coisa clássica, né? isso. A A gente mesa tinha um posta design bem clássica. a gente era um design bem arrojado, bem contemporâneo. E foi aí que eu convidei a Jaqueline Terras para desenhar umas peças. E Sim, depois o Arthur, conheci o Arthur também, o Arthur Casas, e ele desenhou um faqueiro maravilhoso, com algumas bandejas e travessas também lindas. Um dia eu estava sentado lá é, na Riva e ele pegou, mandou um caderno completo com os desenhos. Foi algo bem bacana. o faqueiro do Arthur é uma coisa maravilhosa. Deixa eu pegar as imagens dele aqui, porque eu queria que você comentasse sobre esse faqueiro, ah, que é esse É, aqui, o faqueiro, né? ele batizou de jararaca, né? Porque o Arthur se inspirou na cabeça da jararaca, da cobra brasileira, para fazer o shape da Sim, colher. sim, E o cabo do faqueiro era bem difícil, assim, porque era um cabo triangular. Até numa questão de ergonomia, não é um cabo assim muito é, é, assim que você se acostuma, né? À primeira vista. Mas depois, ergonomicamente, era diferente, ser triangular. Mas a estética do é, talher é linda. A gente teve bastante não, ele é dificuldade maravilhoso. de descobrir o jeito de poder produzir isso, porque o cabo triangular, quando você começa a bater no estampo da ferramenta do cunho, o cunho vai tendendo a querer rachar, porque ele fica de canto assim, né? Então, quando bate, parece que quer dividir o Sim, cunho no meio. Imagina você pegar uma chapa e entendi, fazer ela virar um triângulo, né? Então, é forjado a quente, o talher é justamente. estampado a quente para chegar nessa espessura e nesse formato, né? E eu me E lembro que quando vocês lançaram esse faqueiro, ele tinha uma caixa de madeira maravilhosa na época, sim, o Arthur que desenhou uma era caixa uma linda, ele desenhou uma caixa linda, e depois ele desenhou os pés também. A, maravilhosa. a caixa, a caixa podia virar uma mesinha lateral. Esse é o faqueiro de 130 peças, Eu né? lembro. E a caixa toda fechada, você não conseguia nem parecer realmente uma Parecia escultura. era uma escultura, porque ela era toda ela era toda truncada, né? Era uma coisa maravilhosa, assim. Com vários desníveis assim. É um projeto arquitetônico, É, né? Assim, uma coisa maravilhosa. A gente, é, mesmo que a gente lançou esse faqueiro lá na firma Casa, na loja da Sônia, com as bandejas. sim, Nossa, eu me lembro que me foram lembro. os irmãos Campana ver, foi um pessoal assim, foi muito Não, bacana. aquilo era uma ousadia, né? E foi um produto da Riva que ganhou Red Dot, né? Meu Red Dot, Museu da Casa Brasileira. No Museu da Casa Brasileira. Depois É. o Arthur desenhou essa sopeira. A sopeira também, do Red Dot. A sopeira é linda. Você pode ver que o Ela é formato da alça linda. também, o formato da alça também tem aquela coisa da cabeça da cobra, assim, né? Meio oblonga. Entendi. Essa sopeira a É gente bem tem até lindo. hoje.
É uma peça linda. Maravilhosa. É. Depois teve Eu essa gosto. bandeja, né? E essa bandeja, tem essa bandeja quadrada, uma retangular. São peças muito. São peças que, ao meu ver, são peças assim que. Peças icônicas da marca. É. Super linda. É uma Não, escultura. e vem com a assinatura do Arthur bem na ponta, né? Sim, Assim, e essas a marca de questões, vocês. a gente bota, a gente faz questão de colocar o carimbo do designer junto à peça. Acho bem importante. É uma assinatura, né? Não, você tem um cuidado fabuloso, assim. Isso. Essa Essas são caixa atual, né? a caixa de papelão. Talvez a gente, ano que vem, a gente faça uma edição das caixas de madeira novamente. Por favor, por favor. Essa caixa é uma, essa caixa é uma coisa de louco, de bonita. Eu É, sei porque eu lembro, eu nunca me esqueci dela, desde a primeira é, vez que eu vi. é Ah, a linda. minha memória para design é boa. Isso aqui é do Isso. Arthur também, não é? Essas são as Que novas é dele. A jacarandá, a jarra. E ele fez essa maravilhosa. jarra. É, fez essa jarra. Ele apelidou de Isso já é coleção jacarandá. nova. E fizemos a bandeja também. É linda essa jarra. Essa jarra é toda construída, assim, toda construída, ela não é repuxada, não é feita com matriz. O grau de dificuldade dela é bem E tem alto. e tem a bandeja também, né? Que é da mesma Também tem a linha. bandeja. A bandeja é tipo. A bandeja flutua e você não vê os pés. Isso. Os pés ficam escondidos embaixo da bandeja. Tem dois tamanhos. Maravilhoso. É. E você tava falando da jarra? Continua. Não, a O jarra é toda projeto da jarra construída, em a si. jarra é toda construída, tem um bico bem pequeno, mas é uma alça que te recebe bem, assim, uma alça boa, com uma ergonomia ótima. Mas ela é toda construída devido Entendi, aos ângulos e os raios, tudo raio reto, assim, não dá para fazer repuxado, né? Então você faz o cilindro, faz a parte de cima, encaixa, solda o fundo, constrói o bico, coloca o bico entendi, ali. É uma, é uma, é entendi. uma, é uma arquitetura de mesa fazer isso aí. É uma arquitetura de mesa, literalmente. É coisa de arquiteto. É, É coisa de arquiteto. então a E, gente e essa gosta, tua na relação Riva. com. Pode continuar, continua. Não, na Riva a gente pega esses projetos mais difíceis e a gente demora bastante tempo para acertar e durante um bom tempo ela vai melhorando, né? E aí até Hum, que ela fica no ponto, a gente pega o jeito na oficina ali e aí a gente consegue resolver bem a peça. Eu fiquei curioso porque o Arthur é um dos poucos arquitetos ainda que desenha. Não um dos poucos, não. Ele. Eu já li que ele mantém ainda a prancheta dele dentro do escritório, né? Ele é um Sim, dos que se recusa a digitalizar o processo, né? é, E aí eu fico curioso para saber, assim, como é que ele manda isso para você e como é que é a criação de uma peça. Chega para vocês e vocês tentam executar e não, como é que é a relação com ele ele, faz por alguns exemplo? esboços, faz uns esboços com algumas cotas, e a gente vai Hum, tentando se aproximar daquele desenho, e algumas vezes tem essa troca, ele tem que fazer algumas mudanças, e a gente também. Não é uma coisa que sai na primeira amostra, né, Cílio? Então, entendi, é um trabalho que você tem que ter paciência e ter olho. No fim, você vai apresentando, vai muito do olho dele também, né, do nosso expertise, né, para afinar e entendi. chegar num resultado satisfatório e que impressione, né? Voltando um pouco, eu ainda vou falar dos outros designers que estão aí no teu pool de designers,
Mas eu queria que você falasse dessa peça aqui, que é um lançamento, e é um desenho teu, que eu achei um negócio, Esse, que é o esse, Decanter esse, Noé. esse é do Estúdio Riva, que eu fiz Hum, lá dentro da fábrica, é, junto com o André, meu braço direito lá. E eu tinha hum, desenhado esse decanter ali. Esse decanter a gente faz na Europa com um vidreiro que sopra, ele tem cortado a frio, então tem uma boca bem lapidada. certo? E aí você pode ver que embaixo tem uma esfera no decanter, tem um meio círculo, né? É para ficar Sim, como se fosse um peão sim, inclinado na mesa. Então a ideia dessa garrafa é ela girar em torno de si mesma, né? Um eixo próprio para entendi, oxigenar o vinho, entendi. para oxigenar o vinho. Maravilhoso, Só que aí maravilhoso. o pessoal me pedia, pô, mas a dificuldade de lavar um decanter e botar ele para secar, tudo. Então a gente quis fazer um É, suporte, isso, que botando ele de pé, você podia usar para secar o decanter, depois de lavado, né? Ele fica ali pingando. é genial, Ou se você quer deixar o decanter num bar, assim, na prateleira, para ele não sofrer o risco de girar e cair, a gente fez o próprio suporte para ele ficar apoiado justo, ali. Aí a peça ficou tão legal que a maravilhoso. gente batizou de Noé. Não, e dá para usar como vaso, dá para usar como tudo, menos como Isso. decanter. É uma peça E super bacana. você falou, já que a gente falou em vidro, você está falando em cristal, eu queria que você falasse as características desse cristal, porque ele tem características especiais, os cristais que vocês utilizam A gente, nas os coleções de cristais, vocês. os cristais, assim, no passado, a maioria se usava chumbo, até 24% de chumbo, para dar resistência e se poder lapidar com espessuras finas, né? Então você colocava chumbo, né? Sim, E para poder ser lapidado e mesmo assim não perder resistência. Mas os vidros entendi, da Riva são soprados à boca e não levam chumbo. E por isso a gente tem que fazer eles mais grossos. Mas a entendi, grossura, acho que a grossura do vidro, para a gente, é algo interessante que vai de encontro com o material que é rígido, que é o aço, que é grosso, que é espesso, né? Então o vidro grosso combina bem com o metal que a gente usa. entendi, E aí, como não tem entendi. chumbo na liga, o vidro fica com mais brilho, entende? Ah, entendi, Então, é uma entendi, troca. A gente abre mão da resistência um pouco, mas ganha no brilho. E para ele não ficar tão entendi, fragilizado, o vidreiro bota um pouco mais de vidro na ponta da cana e faz um vidro mais cachezudo. Então entendi. fica uma Mais peça mais resistente. parruda, bacana, mas como você está envolvendo ela com metal, tudo, fica uma coisa com. Tem aquele equilíbrio, né? Isso aí, Entendi, isso que eu estou falando, Cília, é a minha percepção, né? É o jeito que a gente entendi. entende as nossas peças, né? É, não, mas eu acho que vocês chegam num resultado muito bom em tudo, assim. Ah, é claro, é expertise, o teu chão de fábrica, né, que você conhece bem, mas o resultado final, para eu, não estou falando como designer, não estou Sim. falando como apaixonado por designer, não, quando se vê uma peça da Riva de perto, você vê que tem um diferencial, né? Por exemplo, igual essa peça que vocês criaram. Queria O que você contasse um cachepô. pouco da história dela. Nossa, isso aí foi uma. Isso aí a gente estava fazendo uns testes na prensa de repuxo Hum, e estava saindo umas peças com ruga, enfim, enrugamento. E aí a gente percebeu que poderia fazer os enrugamentos mais profundos, com sucos mais profundos, e a gente começou a tentar controlar esse enrugamento, né? E a gente viu que a gente conseguia controlar isso de uma forma bacana
e aí saiu umas peças assim, com esse aspecto mais orgânico, assim, né? Parece um tecido. Parece ser, parece ser maleável como tecido, mas não é, de aço inox, é super rígido. E lógico, É, e aí depois a gente descobriu uma maneira de polir tudo, mesmo nas entranhas da peça. Então é lindíssimo. a gente achou que ficou bacana e a gente apresentou na linha da Riva. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Bom, eu queria agora começar a falar sobre os designers que você trouxe, né? A gente já falou do Antônio e do Simone, né? Sim, E eu queria falar sobre uma moça que está, para mim, é uma das novas, da nova geração, que tem muito talento, que é a Ana Neuti, que desenhou isso isso. aqui para você, que E é lindíssimo. essa peça faz um grande sucesso. Isso aí, olha, É, a Ana Neuth, quando mandou isso pra gente, tem bastante tempo. Ela trabalhava com um colega dela, o Rafael, e sim. ela me apresentou uma foto disso em plástico. Em plástico. Em plástico, meu Aí ela Deus. falou, aí se eu não me engano, ela falou, eu fiquei chateada com o resultado e tal, não sei o quê, mas eu acho a peça interessante. O que você acha? E eu também achei interessante, quando ela me mostrou aquilo, eu imediatamente eu vislumbrei ela em metal, eu sabia, eu sei como é que fica bonito uma semisfera polida e, e dava para levantar muito a peça, né? Assim, quando eu falo levantar no Entendi. sentido assim, de dar vida, né? E Deixar foi mais exatamente, nobre, né, também. deixar mais nobre, foi exatamente o que a gente fez. No primeiro ano fizemos em inox, depois em prata. E aí a gente resolveu fazer uma coisa bem de joalheria, começar a dar banho de ouro nas partes internas somente, para contrastar, para valorizar mais ainda o objeto. É, Isso faz isso na sucesso peça nas feiras internacionais. Essa peça faz sucesso, chama muita atenção no stand. o ouro tá dentro, né? Isso. Muito legal. Me chamou muita atenção quando eu vi. É uma peça muito artesanal, a Cília. De se fazer, de Ah, se soldar, a solda, depois a retificação da solda. É uma joia, né? Você pode deixar em cima da é tua uma mesa joia. como se fosse uma escultura, assim. Você pode até Então, pendurar na parede. todas as peças da Riva têm isso, né? A gente não Acho são que só utilitários, né? acabam com essa entonação aí. Com essa, eu queria que você falasse agora sobre a tua parceria com os irmãos Adriano, que resultou nisso Nossa, aqui. é uma parceria de longa data. Os irmãos Adriano E eles são maravilhosos, né? são. Cara, eu conheci ele quando eles vieram para Bento Gonçalves, na primeira edição da Casa Brasil Design, que hoje virou Abimad, enfim, virou Salão dos Móveis. E aí eles trouxeram os irmãos Adriano para palestrar e trouxeram o Tom Dixon, quando o Tom Dixon era muito pouco conhecido. Né, E assim, eu assisti a Tom palestra do Di- Tom Dixon, muito bacana, e depois assisti a deles. hum, E ao fim da palestra, eles. Fiquei muito empolgado assim, que eles contaram a história de impressionado. uma fábrica. Porque eles contaram uma história de uma fábrica de brinquedos, de jogos infantis, de madeira, que estava indo, praticamente estava fechando, e os donos Sim, convidaram ele para ele criar algum produto simples, e, e nisso eles vislumbraram aquele joguinho de botequim, que é o tal do Totó, o Fla-Flu, que se tinha sei. em madeira, e eles transformaram aqui um jogo de totó, de fla-flu, todo em vidro, com alto design, alta tecnologia. Bom, levantou a fábrica do cara, eles mandaram as fotos. Inclusive, eu tenho um exemplar dessa mesa aqui em casa, aqui atrás, ó. Bacana.
Olha, que lindo. É de uma fábrica italiana, Tectel. Ah, depois outras fábricas copiaram a ideia e tal, mas eles foram os precursores, e, enfim. Mas aí eu procurei eles, que queria ter uma espagueteira na linha da Riva. A gente não tem uma E fábrica de panelas nem nada. essa é maravilhosa. A gente eu queria ter uma espagueteira, eu gosto muito de massa e tudo, enfim. E a gente queria ter uma espagueteira, a espagueteira. Eu não falei, ó, não tenho pretensão de fazer linha de panela aqui, meu negócio não é esse, mas eu quero ter uma espagueteira que a pessoa queira até deixar em cima do fogão. De tão bacana que ela tem que Não, e ser, ela mas e ela tem que funcionar, né? Tem que ser a é, e espagueteira. o bacana são os acessórios, né? O medidor de massa, o Isso, eles foram provador, geniais também. Eles são muito. é genial. Eles são. É o Gabriel e o David Adriano, eles são de Torino. Eles são muito tecnológicos, cara, mas altamente tecnológicos. Eles são muito sofisticados. Eles fazem máquina de café expresso. Eles fazem. Agora eles fizeram uma bicicleta também toda de vidro, chama Fuori Pista. Lançaram o Salão do Móvel 2 anos Legal, atrás. Eles são geniais. E a muito história da legal. espagueteira a história da espagueteira é bem interessante. Eles fizeram alguns projetos, eu não estava gostando de nenhum. A gente não estava chegando a um consenso. E aí eles contaram a história Entendi. da avó deles, que chamava Angiolina. A panela é batizada, inclusive, que eu chamo de Ah, Angiolina. Angelina, Que durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, todas as indústrias metalúrgicas estavam voltadas para a produção armamentícia de armas, enfim. E aí, se faltava utensílios no mercado, estava em falta de uma série de coisas, e a avó deles, Angiolina, cozinhava a massa na própria lata do extrato de tomate que ela comprava, umas latas grandes de extrato de tomate. é por Então isso ela que ela pegava o tem extrato de esse tomate, tirava e aspecto. cozinhava o espaguete dentro da lata. E Ah, aí, agora nessa conversa, eu eu falei, pô, então entendi. vamos fazer uma espagueteira com cara de lata. Aí eles desenharam essa peça aí. Parece uma lata. É isso que chama atenção e que é bacana. Muito É. bacana. Se tirar E, o rótulo de e papel para você, do uma lata de extrato de tomate, ela fica com essa cara aí. muito legal, bacanérrimo, parabéns. E para você que não. Quando você entrar no site da Riva para ver a espagateira, lá tem as receitas, Isso, as tem receita receitas de também são da avó macarrão. deles, que eles reproduziram as receitas da avó Angelina e botaram ali. Achei muito bacana, que o Isso, site da Riva é bem legal, tem todos os produtos para venda, é muito bacana. Vale a pena dar uma navegada e o site deles é rápido. isso. E olha que eu olhei bastante, hein? Vamos passar agora para um. Eu queria falar desse designer francês que eu achei Pierre, a coleção o dele Pierre falou no. bacanérrima. Isso. Eu achei a coleção dele uma coisa maravilhosa. Os vasos Leaf, né? Isso. São lindíssimos. Então, Inclusive, ele curtiu o nosso post da entrevista e eu entrei lá na página dele e tá lá o vaso em cima da mesa dele com uma velinha. Ele usa essa isso. parte de cima como castiçal, Não, achei bem legal. os vasos também tem a versão do castiçal também, de mesa, pequenininho. Muito lindo, São, bacana. são bem Como é que interessantes. nasceu essa Essa coleção? história desses vasos foi o seguinte, assim, aos olhos dele, né? Ele falou, poxa, Rubens, eu quis desenhar uns vasos que eles não ficassem esquecidos no canto da sala. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, aqui na Europa, no inverno, a gente fica sem as flores e os vasos ficam esquecidos nos cantos. Então, ele quis desenhar Sim, algo que mesmo vazio, o vaso ficasse com aquele apelo poético, assim, como se fosse uma flor ainda, entende? justamente, bem bonito. Ah, Genial, genial. O cara é bom. ele é craque. Eu Aí gostei. fez um É, pregadorzinho,
Ele fez um É, regadorzinho. o regador tá aqui, ó. O Titioto, que é gordinho. E, e aí É, esse isso aqui ano. na Europa é uma coisa bem comum, esses regadorzinhos, Isso. né? Aí ele falou, Rubens, eu vou ter que redesenhar um regador, porque todo vaso precisa de um regador. Eu falei, tá bom, então faz o regador. É. Olha, Mas o a regador linha pode ser um Lotus, vaso né? também. Essa é a linha Lotus, a que ele É, desenhou o agora no regador. outro ano. Depois é um conjunto de centros e bandejas e fruteiras, enfim. Fenomenal. É Também com essa pegada lindíssimo. poética aí. E a gente aliou o design dele com a tecnologia e o polimento da Riva. Ficaram umas peças interessantes. Bem bonito, bem Fez sucesso bonito. na Book. E o Lotus é o símbolo do budismo, né? É o símbolo. Isso. Porque o Essas Lotus. peças, essas É, o peças aí, Lotus. Acílio, essa coleção Lotus Hum, foi selecionada pelo Salão Trends da Feira Ambiente de Frankfurt esse ano. Apesar de não ter tido a olha, feira, eles selecionaram as peças e iam ser exibidas lá, né, no Salão de Tendências deles. E aí eles fizeram uma, certo. uma, uma exibição digital com essa coleção aí, e é muito legal. Foi muito legal. Muito legal, muito bacana, muito bacana. Quero falar agora de um outro designer que está um bom tempo com vocês também, e eu acho que vocês foram os primeiros a apostar nele, assim, ah, que é o Zanini de Zanini. O Saiu Zanini, com Zanini é meu essa jarra conterrâneo, né? maravilhosa. É, o Zanini eu Carioca, conheci. né? Isso, o Zanini é do Rio, lá do Leblon, mas eu conheci uma vez ele lá na casa Sim. do Arthur. Aliás, o Arthur ele é mestre em fazer essas Esses conexões. encontros. É, é. Bom, o Zanini tem esse traçado aí super bacana, que é a assinatura dele, né? Você já olha uma peça e já sabe que é dele. E É, desenhou algumas peças legais pra gente. O Castiçal Score é uma das minhas preferidas. Esse aí é pode esse ser um aqui? castiçal, pode ser um vaso, é fenomenal. Isso aí ele se baseou nas raízes do manguezal, enfim. Maravilhoso, Assim, eles ficam legais quando maravilhoso. você bota dois, quando você cria um par deles, assim, lado a lado, fica bem interessante. E esse ano ele está fazendo 20 anos de carreira, né, Acílio? 20 anos de Ele carreira. está com exposição em Nova York, enfim. E aí ele Antes de desenhou umas falar peças, das desenhou umas peças para Riva também bem bonitas que a gente expôs esse ano lá em São Paulo. O centro de que é, mesa e o centro de mesa que é V. essa aqui. Isso. Ela tem 1 metro de comprimento e tem a miniatura dele também, que é o aperitiveiro. E ele fez os vasos torres, que também foram selecionados em Frankfurt, pelo Salão de É. Tendência. E essa coleção dele, eu estava lendo lá no teu material que eu queria que você explicasse, porque ela é feita a partir de resíduos da produção dele, não é isso? Ah, é feito com Qual resíduos. peça? Não, então, Esses. esse vaso Torres, na realidade, ele se inspirou no resíduo de produção dele. E aí, quando ele me mandou a foto da ideia dele, Hum. lá do ateliê dele, eram 2 pedaços de madeira, um do lado do outro, mais um toco de madeira em cima. Eu falei, Zanini, mas o que é isso aí? E aí fizemos um vaso, enfim. Mas é legal porque cada design assim tem uma ótica, né? Assim, Não, o cara vê e o que é através, bacana é que assim. e o que é bacana é esse aqui que você está falando, né? O vaso torre, Aí, no caso, são Muito 3 vasos. legal. A gente colocou lado a lado para fazer uma, isso, para Uma fazer uma, composição. é, Vários meios e jeitos, né? isso. Aí a pessoa também é tipo uma Isso é da escultura, né? coleção. É.
E uma coisa bacana que eu achei da coleção dele, que é uma coisa mais antiga, mas que eu achei genial, eu separei, que é esse Então, esse é o jogo de jogo. botão. Esse aí é o Fla-Fluzinho, né? O joguinho de. Aquele joguinho também É, é um brinquedo de criança, que eu joguei no colégio isso com a moedinha, você joga com o jogo dedo, de né? botão. Jogo de botão, É, você joga a moeda. E aí ele me ligou um dia e falou, pô, Rubens, esse negócio de madeira aqui dá para fazer de inox? Eu falei, pô, lógico. E aí a gente fez. E ele é muito bacana, tá? eu Na área dos designs. São peças que vão ficar eternamente na Riva, assim. São peças atemporais, né, sim, Cília? não, e eu Que você achei vai botar genial na quando tua eu casa vi. ali e pronto. É, É muito e bacana. é uns aninhos de desanime, né? Não tem? Agora eu queria Exatamente. que você falasse Exatamente. de um, de um dos designers que eu acho que é o que você mais gosta, mais gosta não, um dos que você falou para mim que é o campeão de vendas na Riva, né? Mas Que é o eu não Ronald posso ficar Suassuna. falando muito, não posso ficar falando dessa maneira, mas você vai falar do Ronald. É, eu queria começar com essa peça aqui que eu achei maravilhosa, O Ronald foi que uma é a grata fruteira. surpresa. O Ronald é um cara excepcional, um garoto com uma Eu achei qualidade isso ímpar, assim. E esse é o Slice. São quatro discos engraçado sobre, porque são quatro discos sobrepostos, estampados e depois recortados. Essa peça é bem difícil, viu, Acília? eu Depois imaginei, toda a fixação, enfim, polimento, né? Mas é uma peça linda. é O Ronald escreveu ela é uma peça premiada no A-Design Award, com prêmio prata, certo? e vai numa caixa preta Entendi. maravilhosa. E é uma peça, é uma fruteira, né? Ela tem 500 milímetros de diâmetro, 520 milímetros de diâmetro, tem mais de meio metro de diâmetro. É uma peça grande. Nossa, deve ser Mas uma coisa maravilhosa ela é de uma fixar. potência. Esse aí é um Moringa, é uma outra peça que também que ele desenhou. Maravilhoso. Ela fica balanceada, balançada sobre um aro. Ele tem esse estampo assim É, profundo, tem um desenho bem, bem interessante. outra peça dele que eu achei lindíssima foi essa aqui, Essa é o que é spin. outra É uma fruteira, né? esteira, tipo uma fruteira para botar no centro de uma mesa. Tem 1,10 m de comprimento. E ela tem esses rasgos, assim, esse desenho, essa trama, né? Ma- É uma peça Maravilhoso. que tem boa aceitação. O pessoal gosta. É. Isso Essa aqui eu é achei uma das minhas lindo. favoritas. Esse é o biju. É Essa madeira por peça fora? aí, Auxílio, essa peça aí é uma peça assim, fora da curva. Porque Muito linda. era toda calandrada, assim. O inox é bem difícil de você trabalhar. E depois o Ronald tem um artesão que consegue fazer a laminação disso aí em folha de nogueira. Imagina, depois de polido, Maravilhoso. o cara bota a nogueira ali. Realmente é uma peça que você tem É que pegar para sentir. Ela, a hora tipo, que eu bati o ela olho. parece. Essa aí é um biscoito, aquele biju de criança. Ele se baseou nisso aí e desenhou essa peça. O nome dela é Ah, Biju. eu lembro, É isso aí. eu lembro. E, e o lançamento que é Baobá, né? Baobá, é. Isso aí também. O Ronald fez esse ano. E Maravilhoso. é uma peça também central, bem bonita. É como se fosse o disco de metal estivesse fatiando esses troncos aí de madeira. E ela é E bem aí tem, assim. Ela é bem forte, essa peça. Aí essa peça a gente faz no acabamento e de ela. aço, prata, níquel black e ouro. E quando é de inox, a gente faz com louro frejó. E nos outros acabamentos é com nogueira. Maravilha. Eu sempre que converso com os designers aqui, eu pergunto as referências deles. E
eu acho que 80% deles fala no Ronald como Ele referência e como é, profissional. Todo mundo fala é, dele assim. É, eu conheço pouco da carreira dele, vou convidar para entrevistar. Acho que vai valer a pena. ele é Ah, ele é muito bom. e assim, todos os designers têm falado dele. Deixa eu pegar aqui É, e no por último, eu deixei mas por o último. forte, o mobiliário, ele domina o mobiliário como poucos, né? É, E, eu deixei. É, e enfim, ele é maravilhoso. Eu como ele dei também uma olhada nas ele tem uma coisas dele. proximidade da gente, porque ele mora aqui no sul também, aqui na Serra Gaúcha, então a gente tem trabalhado assim juntos, né? Bacana. Agora eu queria deixar a joia da coroa, que é Cláudia Moreira Salles. É A Cláudia, maravilhosa. Essa é a linha Átomo, esse né? é o Átomos, é Que o é, Átomos. que é genial. É genial Isso, isso. É uma petisqueira. isso, E aí a Cláudia deu aquele toque dela, que é a madeira, né? A Cláudia é uma isso. especialista em madeira, Bom, a madeira esquenta né? o metal, né? Porque o ácido inoxidável é um metal frio, né, Acília? Então, essas esferas possuem um ímã dentro, né? Então, Ah, as esferas funcionam como se fosse um separador, um divisor na petisqueira. Você pode movimentar elas e elas param em qualquer ponto. Então, você vai abrir umas nozes, você pode botar a casca das nozes de um lado, a nozes do outro, ou então usar dois tipos de aperitivos. E a gente fez dois tamanhos, vai um átomo dentro do e outro. dá... É, isso. Não, é genial. É a Inicialmente a gente Cláudia, apresentou né? essas peças. A Cláudia desenhou isso, é uma meia cana, uma peça assim, toda uniforme, né? Uma peça geométrica e muito bem executada depois, né? Maravilhosa. A Ai, esfera tem Cláudia, que ser bem redonda e a peça de metal também tem a meia cana, porque a esfera rola ali dentro. muito legal. Não, é genial. Agora eu É, queria mostrar isso aqui, que é lançamento, e é a primeira vez que você faz um carrinho de chá, né? na verdade, a Cláudia batizou de carrinho bar rolimã. Muito legal. Esse carrinho, não leva nenhum parafuso aparente, você não vê. Eles ficam Maravilhoso. escondidos assim. E o rolamento também foi desenvolvido por nós. E ele é todo em aço inoxidável, os tubos todos dobrados com a delicadeza, não tem uma ruga. O tampo também é de aço inox, as laterais dobradas, e em cima do tampo a gente faz um acetinado, né? Isso. Maravilhoso. Ele tem na versão de Nogueira e Louro Frejó, mas ambos em inox. Muito bom mesmo. A Cláudia lançou no Parabéns. Museu do Oscar Niemeyer, em Curitiba, na exposição dela, e o carrinho estava lá. Ficou até meados de março. Cláudia É é muito uma craque. coisa maravilhosa, assim. É, ela é muito Ela é. craque. Eu queria agora que você me falasse ainda sobre sair um pouco dos designers, Aham. e falar sobre isso aqui que eu achei muito bacana, que é essa sua coleção de pedras brasileiras, As que pedras eu brasileiras, achei isso a gente encontra muitas dessas pedras aqui no sul do Brasil, né? E são pedras. E o pessoal aqui desenvolveu uma técnica de, no caso dessas pedras drusa, como a drusa tem a são lapidação. drusas. As duas são as pedras pontudas, né? É como se fosse a parte interna da ágata. E a parte externa, como fica feia, se consegue dar o banho de prata, de ouro na parte externa, valorizando a outra parte da pedra. Né? E aí Entendi. É, a gente apresentou isso de puxador para uns rechôs que a gente fez para os árabes uns anos atrás. E, é.
Depois a gente resolveu botar mais alguns produtos. Muito legal. Não, e dá uma carona de joalheria mesmo, porque drusa É, geralmente é usado em joalheria, né? é, E isso aqui eu gostei porque é um incensário muito bacana. isso a gente desenvolveu para um cliente nosso na Arábia Saudita, que vamos deixando na linha, porque tem dois tipos de incensários. Esse que você pode deixar no local, na mesa ou no aparador, onde você quiser. E tem uns que são altos, que você funciona como se fosse um defumador, que você vai andando pela casa com ele aceso e você vai defumando a casa e os cômodos, todos os cômodos, né? Então tem o alto e tem o baixo. Esse, É no caso, como. é o baixinho. O alto a gente não Maravilha, lançou aqui no muito mercado legal. interno. É como se fosse um turíbulo Isso, de, isso, de igreja católica, né? isso, Lembra um exatamente. turíbulo de igreja católica. É mais ou menos essa. Não, e fica tudo escondidinho ali dentro, né? A É, sujeira toda. isso. Aí você puxa a tampinha, tem a porta incenso ali, onde você bota a pedra, né? Pra queimar, tudo. Entendi. Rubens, quais os próximos passos da Riva? O que tem de novidade? Que designers você está de olho para colocar na coleção? Não, É, a gente tem eu não vou poder te falar aqui diretamente, né, Cília, mas agora no momento lógico, a gente lógico. pretende continuar. Eu tenho algumas coisas no forno com o Arthur, com o Ronald. é, Tenho mais algumas peças com a Cláudia que eu quero fazer, mas tudo demora tempo, sabe, Maravilha. Acílio? Porque são peças é, que envolvem bastante processos, né? E Entendi. a nossa Como- fabricação ali não é uma coisa muito simples assim. Entendi, entendi. É, as suas coleções são anuais ou não? É anual, não Não, é? a gente Você vai. apresenta nas feiras no início do ano, né? Mas a gente não se prende a isso, na realidade. Quando elas estão prontas, a gente apresenta, né? A não ser que seja ah, alguma coleção feita especificamente para algum evento, assim, mas normalmente também a gente não consegue fazer mais do que é, 2 ou 3 coleções por ano, sabe, assim, para se Entendi, executar bem feito, entendi, tudo, né? A gente acaba se aprofundando entendi, bastante, mas todo ano a gente entendi. tem lançamentos, né? Bacana. Uma coisa que eu queria que você falasse, Rubens, que eu li lá no teu material, é sobre a parte ecológica da Riva. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente não falou a Sim. respeito. Então, a gente Como é lá na que é o Riva, teu processo produtivo? a gente, na verdade, a gente, por exemplo, assim, a parte da galvânica, que é a parte mais assim temerosa, que a gente trabalha com bastante aditivos químicos e cianetos, né, e Sim, desengraxantes. A gente tem uma estação de tratamento de efluente na fábrica, instalada na fábrica, né? Aí trata as águas ácidas, entendi, trata as águas alcalinas todas, recolhe amostras mensalmente para a FEPAM, para análise. Então, as águas de descarte nossas são todas tratadas com pH neutro, né? Senão, entendi, você sofre sanções da FEPAM e eles podem realmente parar com a tua operação, né? O ácido entendi, inoxidável em si, entendi, todo o ácido inoxidável descartado volta para a usina para ser refundido. E, e plástico a gente usa muito pouco, assim, embalagem de plástico a gente não usa. A gente usa papel de seda para embrulhar, caixas de papelão, que também tem entendi, um nível de reciclagem bom, aceitável, né? entendi. A Você gente tem essa tenta, preocupação. a gente tem essa preocupação, né? O vidro também, os cacos também são todos recicláveis, né? Então a gente fica dentro de uma É, esfera aceitável. bacana, bacana. Faz a sua parte, né? Acaba É, fazendo a sua parte. a gente tenta. Rubens, eu Ah, estava esquecendo de uma coisa muito importante. É a seguinte, sobre os designers.
eu queria que você falasse quem foi que fez a tua marca e a tua papelaria. Que a gente Ah, conversou ontem e eu fiquei impressionado. então, Esqueci de citar isso. é, Na hora que a gente estava conversando sobre os isso designers. aí, uma vez eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, conversando com o Arthur me deu uma dica bacana, ele estava falando, ele estava folheando meu catálogo, o catálogo estava bem, assim, não estava bacana, né? As fotos, enfim. E Entendi. aí ele falou, pô, mas por que você não procura o Giovanni Bianco e tal? Mas isso aí foi nossa, você acha que tem mais de 20 anos. Aí peguei o ônibus ali, fui até o escritório do Giovanni ali em Nova York. Ele me atendeu super bem. Ele, Pô, aí quando eu falei que era do Rio, falou, pô, mas minha mãe era feirante no Rio, pô, contou a história dele também. E, cara, fizemos um negócio legal, me mandou algumas propostas, redesenhou o logo da Riva bacana, alinhou algumas coisas para mim. eu acho que na época ele nem tinha estourado ainda, né? Eu acho. Ele não Não, era ele, tão não, ele já tinha conhecido. feito algumas coisas, assim, ele já tinha feito algumas capas de disco para Madonna, assim, me parece. Mas, enfim, É, ele fez, ele fez isso aqui para Madonna, que foi é, o trabalho gráfico do isso. Confessions on Dance Floor, que foi onde ele estourou no mundo, onde o nome dele ficou conhecido, né? Mas foi bacana, e quando eu Eu achei cheguei genial. lá, ele por ser do Rio, enfim, ele ajudava a mãe dele na feira, Deu ligação. ele conhecia as lojas do meu pai lá em Copacabana, e já tinha visto Olha peças da Riva, sabe? Foi super legal. Porque eu achei que de repente ele que nem fosse legal. me atender, sabe? E não, Imagina. foi uma experiência legal. E, pô, imagina desenhar o logo da marca da nossa, né? A gente vai Não, carregar é ele com a gente para sempre, né? sim, e eu estava ontem conversando com você, né, e vendo o material que você mandou, e eu vi Giovanni Bianco, falei, mas que diabo foi que o Giovanni Bianco desenhou para ele que eu não sei. O cara é É, designer agora, eu fui pensando, né? não, ele é Falei, tudo, né, vai dar cara? uma de. Ele é, ele é É, genial. não, é genial. Vai dar uma de Lenny Kravitz agora, que o Lenny É, né? Kravitz é que tem coleção de design, né? É, mas ele nessa época ele já atendia também o Alexandre da Schultz. A Schultz estava começando a bombar. Né, Sim. então ele vinha muito a São Paulo também. E aí a gente se encontrava, pá, a gente foi aprimorando e aí chegamos num resultado legal. Foi uma experiência bacana. Deu certo assim, a parceria. É. Não, juntar com a Riva só pode dar certo, não tem como não dar certo. É, É, eu sei porque eu conheço a sua marca há muitos anos, gosto muito. Onde eu vou, os lojistas que. Eu lembro que quando foi para fotografar o faqueiro do Arthur, eu tive que ir é, no lojista para fotografar de perto. É, foi uma loucura aquilo, porque foi uma maluquice. Eu tive que ir num lojista, eu tive que ir naquela loja da Gabriel, que é só de marcas de super luxo. firma casa, conceito Ah, firma casa. não, não foi na firma Casa, era um outro lojista. E eu lembro que eu cheguei na loja para fotografar o faqueiro, e aí eu vi uma peça da Jaqueline, né? Sim, A linha Trama. Aí sim. eu entrei na loja e falei, olha, tem a linha Trama aqui da Jaqueline. Aí a vendedora olhou para mim, mas isso não é da Jaqueline. Eu falei, é da Jaqueline. Aí ela falou, não, Jaqueline só faz cristal. Falei, não, querida, pega o bule e vira de cabeça para baixo que tem a assinatura dela. É, Aí ela, ai, é da Jaqueline. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, como é que você não sabe disso? Como que não reconhece, né? Bom, isso. enfim, coisas de mercado. Meu querido, vou finalizar com você, porque você já deve estar cansado. Ah, foi um papo delicioso. É sempre bom encontrar com você. Obrigado, Cília. Conhecendo você, a gente sabe porque que a Riva deu muito certo e vai dar mais certo ainda. Porque você é um cara especial, atencioso com todo mundo, acessível. Então, a coisa tende a dar muito certo. Queria que você dissesse aqui onde que a gente encontra os produtos da Riva
deixasse as tuas rede social, site, para as pessoas poderem conhecer mais e pesquisarem, tá bom? Então, as peças da Riva, se vocês entrarem no site da Riva, riva.com.br, você pode procurar ali em revendedores, tem uma série de lojas que a gente indica, né? Certo? Ou também no próprio site da Riva, a No Riva site tem a Store loja ali, online, tem né? a loja online também, e ali disponibiliza todas as peças, né? Os lançamentos estão entrando Certo? agora aos poucos. Enfim, pode comunicar com a gente pelo WhatsApp também. A gente, dependendo da tua cidade, a gente indica o lojista mais próximo. E Perfeito. nosso atendimento 0800 e o WhatsApp bem tranquilo. É só entrar no site que está ali. A Instagram rede também é Riva Oficial. Riva Oficial. Você está no Instagram e onde mais? Instagram, Facebook LinkedIn e Pinterest. e Pinterest. Tá bom, nessas 4 redes. Isso. Perfeito, perfeito. Meu querido, agradecer muito a você, sua paciência com a gente, Imagina. me atender assim prontamente. Você foi um dos designers que atendeu logo a gente, teve paciência, enfim. Prazer, Cílio. Sempre um E prazer. é muito bom ter você no nosso site sempre, no nosso projeto. Você é um parceiro praticamente, assim, tá bom? Obrigado, Cílio. Te agradeço muito. Boa noite para você. Obrigado de novo, de Tá bom. coração. E vamos acompanhando a Riva. Sempre que sair lançamento aqui, eu vou publicar. Eu publico primeiro, pergunto depois. Tá, tá bom, Tá Cílio. bom? Tá bom. Obrigado, querido. Boa noite para você. Namastê. Namastê. Valeu, Celino. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado. Boa noite. Pode Tchau. desconectar aí. Obrigado. Obrigado. Gente, conversei com Rubens Simões. Ah, só. Cris Glauber. Gente, conversei com o Rubens Simões, da Riva, conversa deliciosa, dava para ficar aqui durante muitas horas. O Rubens é uma simpatia, indústria super bacana brasileira. Sugiro que vocês entrem no site dele, nas redes sociais, conheçam, vejam o trabalho deles. Eles têm um trabalho incrível, tanto as peças autorais do Rubens quanto dos designers que ele traz para a coleção dele. Eu sou fã desde o primeiro dia que eu entrei na Riva. Agradecer a vocês, agradecer a audiência, sempre. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo com outro designer e agradecer a audiência, a paciência de vocês. E toda semana a gente vai ter um designer bacana aqui. Estamos com a nossa agenda fechada até junho, final de junho. Vem nomes muito bons e poderosos do design brasileiro aqui, passar pela sua timeline, tá bom? Boa noite para vocês, obrigado, meu namastê para vocês, site área, acesse essa ideia. Obrigado.